gente fala de empatia, a gente se fala de colocar no lugar do outro através da lente de contato do outro. Então, como o outro enxerga essa situação, como o outro, ele, com as histórias de vida dele, com os preconceitos dele, com os conhecimentos prévios que ele tem, como é que ele enxerga aquela situação? Gente, isso é uma diferença sutil, muito sutil, que faz uma grande diferença na forma como você vai se comunicar com aquela pessoa e no resultado, na resolução daquilo. Se aquilo vai conectar ou se vai distanciar, vai ter mal entendido, vai ter briga. O nosso cérebro, de 500 a 2 milissegundos, não chega a ser nem um segundo, gente, é milissegundos, antes de eu ter uma ação, seja ela corporal, mesmo quando a gente acha por impulso, sem pensar, de forma automática, ou quando a gente fala, ou quando a gente faz alguma coisa daquele piloto automático, mesmo aquelas reações que a gente racionalmente não pensou, tem esses milissegundos em que o cérebro lá planeja aquilo. Então ele planeja o que ele vai se movimentar com o corpo na linguagem corporal, o que ele vai falar, o que ele vai se expressar, tá? Então, antes de realmente, mesmo quando a gente está no piloto automático, a ação sair do corpo, né, as outras pessoas poderem ver aquilo, ela já aconteceu lá no meu cérebro. Se ela já aconteceu lá antes de sair, a gente consegue treinar para identificar quando ela ainda está lá na região do planejamento e, se ela já escapou, conseguir voltar e replanejar isso, tá? Se a gente tem essa tecnologia no nosso cérebro, a gente consegue mudar essa rota desde que a gente saiba a forma de fazer isso, né? Para conseguir tanto identificar quando eu tô saindo da minha intenção que eu tenho com aquela comunicação, quanto antes de eu ter essas respostas de piloto automático, eu conseguir modificar e arrumar a rota. Gente, fala se isso não é o melhor dos mundos para as relações humanas. O quanto de briga, de mal entendido, de conflito a gente poderia evitar fazendo isso. Quando a gente começa a fazer treino cerebral para treinar, já identificar essas reações automáticas quando elas estão lá no planejamento ainda, a gente também consegue dominar melhor os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Sabe quando a gente está extremamente ansioso, nervoso, com medo ou completamente alerta? E aí a gente não sabe muito bem o que fazer para diminuir aquilo para eu conseguir ter a performance que eu quero naquele momento. Ou aquelas situações em que vem uma pergunta que eu não esperava, ou que eu não sei exatamente o que falar, a melhor coisa para falar, e vem aquela chuva de pensamentos ali, e aí eu não sei muito bem como organizar aquilo, e aí parece que quanto mais eu tento organizar para dar uma resposta para falar, mais embolado fica, enfim. Então, isso que eu vou falar aqui para vocês vai mexer nessa área do cérebro, que é responsável não só lá na parte do comportamento que é visível para as pessoas, mas também para a parte que é invisível aqui, que são os sentimentos e os pensamentos, tá? Quem não compartilhou ainda tem a chance, porque eu ainda não dei a parte prática, então tem a chance de compartilhar aí, gente. Vamos compartilhar, porque quanto mais pessoas se comunicando de uma forma mais empática nós tivermos no mundo, melhor esse mundo vai ser para nós. É um negócio super egoísta. A gente tem uma tecnologia aqui no cérebro que ao longo da evolução a gente foi desenvolvendo, que são os neurônios espelho. Por quê? Isso foi muito importante para nossa sobrevivência, porque quando a gente via um movimento vindo rápido em nossa direção, a gente tinha que identificar muito rapidamente se aquilo ia nos fazer bem ou ia nos fazer mal. Se a gente tinha que correr ou não, se estava tudo bem, que ia ser bom, prazeroso, legal estar ali. Ia ser uma surpresa boa. Então a gente foi desenvolvendo essa habilidade de ler por espelho. Então, quando eu vejo alguém se movimentando na minha frente, fazendo expressões faciais, isso ativa a mesma região no meu cérebro de quando eu realmente sinto isso, tá? Então, isso não quer dizer que eu estou sentindo a mesma coisa que o outro está sentindo, mas isso quer dizer que
eu consigo identificar o que ele está sentindo, justamente porque acionou lá o espelho, eu consegui fazer a leitura mais rápida. Só que aí a gente começou a ficar muito complexo e diversificar esse vocabulário do corpo, esse vocabulário dos movimentos, das expressões faciais. Então a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa aumentar as informações de upload lá no nosso neurônio espelho para a gente conseguir identificar outros movimentos, outros vocabulários que eu não tinha antes, tá? E a gente pode fazer isso de um jeito muito simples, gente. É muito mais simples do que vocês imaginam. É aquela coisa que é simples, mas que assim faz toda a diferença. Nós temos vários músculos no rosto, inclusive o psicólogo Paul Ekman foi a pessoa que estudou cada movimento desses músculos do rosto e pegou as principais emoções humanas e que existem, que estão nos nossos genes, que existem até em civilizações super aborígenas, que não tiveram contato com a cultura, então não puderam aprender essas expressões faciais através do contato social e faziam as mesmas expressões dessas emoções básicas humanas. Essas expressões, elas contraem músculo. Por exemplo, felicidade, eu contraio alguns músculos que são responsáveis, estão relacionados com a expressão de felicidade. Isso com todas, a raiva, o nojo, enfim. Nós não vamos entrar a fundo nisso. Mas quando a gente começa a tomar consciência desses nossos músculos, a gente lê muito mais rápido. Se as nossas intenções com aquela comunicação está estampada na nossa cara, ou se eu quero mudar de rota, e também quando eu estou ouvindo outra pessoa, se eu estou ouvindo ela com a verdadeira empatia, ou se eu estou denunciando aqui com o rosto que eu não gostei, ou que eu desprezo aquilo, sabe? E como tudo isso é automático, inconsciente, a gente fica sem ter muito o que fazer, porque fala, nossa, se isso é automático, é inconsciente, como é que eu vou controlar isso? Então eu não consigo controlar. Mas se a gente começa a treinar essa área do cérebro lá, pré-motor, então que planeja o movimento, porque isso aqui tudo é movimento de músculo, a gente consegue dominar isso. E a gente consegue dominar as emoções. Gente, olha a pesquisa que a Botox fez. Eles conseguiram mapear o quanto impactava a paralisia de alguns músculos da face com as emoções das pessoas. Então, tiveram algumas coisas de dados bem legais e outras nem tanto. Então, assim, eles pegaram pessoas que tinham paralisado a musculatura aqui da testa, que tem a ver com expressões de tristeza e expressões de raiva. E perceberam que aquelas que tinham um sentimento mais depressivo melhorou ao longo do tempo, justamente porque paralisou a musculatura daqui. Então, por mais que ela se sentisse triste, a musculatura não reforçava isso. Então, aos poucos, essa emoção foi ficando menos intensa, de tristeza e de raiva. Só que isso também aconteceu com a felicidade. Então, as pessoas não tinham mais dificuldades em sentir uma emoção de felicidade genuína e aumentou a dificuldade de conseguir ler as outras pessoas. Quais eram as intenções daquelas pessoas, se elas estavam mais felizes, se elas estavam mais tristes. Porque o nosso perdeu essa função dessa tecnologia incrível que tem o cérebro dos neurônios espelho. Então, se o meu músculo não mexe aqui, eu tenho dificuldade de fazer essa leitura no outro. Então, assim, quanto mais a gente tiver consciência do nosso próprio corpo, dos nossos próprios músculos, melhor vai ser a leitura das intenções das outras pessoas. Ou seja, melhor vai ser a nossa capacidade de empatia. E aí, como é que a gente pode fazer para treinar isso? Que eu sei que tá todo mundo esperando aqui o exercício prático. Então, fecha os olhos, fica numa posição aí confortável, descruza os braços, descruza as pernas, relaxa os ombros, respira profundo.
Agora leva a sua atenção para sua testa. Faz um scanner de dentro para fora, assim, sentindo a sensação da testa. Desde a região ali onde começa a raiz do cabelo, até onde vai as suas sobrancelhas. Se tiver com dificuldade de sentir, tiver pouca sensibilidade aí, movimenta um pouquinho. Movimenta o músculo aí, faz umas caretas para sentir ele. Toca se precisar. Movimentou ainda, não sentiu? Toca. Mesma coisa com as sobrancelhas, percebe ela aí, no centro, no fim dela. Mexe um pouquinho. Mesma coisa com a região embaixo dos olhos, ali onde tem os pés de galinha. Percebe se eles estão tensos, relaxados. Movimenta um pouquinho. Percebe ali agora a boca, o queixo. Repara se o maxilar está tenso, está relaxado. Mexe um pouquinho, faz umas caretas, aperta um dente no outro, sorri. Ok, abre os olhos devagar. Então, eu fiz aqui mais acelerado pra gente não ficar um tempão aqui da live fazendo. A tendência disso, quanto mais exercício for fazer, mais essa percepção aumentar e aí maior a percepção nas outras pessoas, tá? Então, esse exercício vocês podem fazer tanto tipo, vou fazer esse exercício. Então, faz, sei lá, antes de dormir, faz uns 5 minutos, 7 minutos com esse exercício, fica sentindo cada região isolada, as partes dos músculos. É até legal se vocês pegarem imagem aí na internet dos músculos do rosto, joga no Google, músculos do rosto, certeza que vai aparecer uma imagem com os músculos para vocês verem os desenhos, para daí vocês trazerem essa imagem também quando vocês estiverem lá fazendo esse exercício, tá? Mas isso também é uma coisa que, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live, eu posso fazer a live prestando atenção de como estão os músculos do meu rosto, que expressões eu estou fazendo. No momento que eu tô trabalhando, conversando com alguém, presta atenção no seu rosto, tá? Todo momento que vocês lembrarem, leva atenção pro rosto, mesmo que vocês estiverem fazendo outra coisa. Começa a trazer, ampliar esse banco de dados mesmo dos neurônios, da sensação dos neurônios, para o cérebro de vocês. Porque o neurônio ele tem memória. Só que o nosso corpo, ele dá atenção, ele cria memória para aquilo que a gente foca. Então, se o dia inteiro a gente tá meio que no piloto automático, não tá percebendo o corpo, não tá percebendo nada de você, não tá vendo como é que você tá se comunicando e tal, a gente tem pouco dado em relação a isso, pouca memória. A partir do momento que eu tô fazendo as coisas, eu começo a me atentar no meu corpo, como é que tá ele ali, se tá relaxado, tenso, se eu tô tensionando coisas que não precisa, se eu tô sentado assim, se não, se dá pra abrir, e vai fazendo os ajustes que vocês querem. E essa percepção do rosto vai ficando cada vez mais no piloto automático, a oportunidade de se observar, essa habilidade de se observar. E aí daqui a pouco tá natural e a sua leitura para as outras pessoas vai ser muito melhor.